Hola amigas y amigos de La Mula, bienvenidos a una nueva entrevista. Seguimos con la Feria del Libro, esta vez de manera virtual, y estamos con Yamila Ribeiro dos Santos, filósofa y periodista brasileña, columnista de Folha de Sao Paulo, profesora de filosofía política en la Facultad de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo, bloguera, y además es la referencia del movimiento feminista negro, antirracista y antimachista en Brasil. Bienvenida, Yamila. Obrigada pelo convite, eu que agradeço. Yamila, ¿cómo te inclinaste por estudiar filosofía? Es una disciplina en la que hay muy pocas mujeres y sobre todo mujeres negras. Bom, eu me interessei por estudar filosofia porque o meu pai, ele, apesar de ter sido um trabalhador braçal, estivador no Porto de Santos, era um homem muito culto e apresentou livros desde, para mim e para meus irmãos, desde muito cedo. Então, sou uma leitora fluente desde os 5, 6 anos de idade. E os primeiros livros de filosofia que eu li foi na adolescência, por conta da influência do meu pai. Então, acho que por conta dessa minha formação em casa, meu pai vinha de uma categoria muito politizada, então esse meu interesse surge já na adolescência. Mas eu só vou conseguir estudar depois de muitos anos depois. Eu entrei na faculdade com 27 para 28 anos, faço parte aí de uma geração que teve acesso a políticas públicas na área da educação. Esse processo de expansão das universidades públicas que começou, sobretudo no governo Lula. Então, eu sou da turma de 2008, de uma faculdade que foi construída em 2007. Então, acho que desde casa mesmo veio essa influência e, claro, né, depois na faculdade, única aluna negra, passa aí por uma série de questões dentro daquele espaço. Mas acho que a influência veio do meu pai mesmo. Pero además, habrá sido quizás el inicio de tu interés por la mujer negra, porque me imagino que cuando tú buscabas bibliografía no encontrabas autoras mujeres, mucho menos autoras negras. Sim, a faculdade foi um processo um pouco complexo, porque a academia brasileira é muito eurocêntrica, masculina, branca. Não me foi oferecido durante os 4 anos de curso estudo de nenhuma autora. Eu que tive que ir atrás. Então, mas como eu já era ativista, já tinha essa formação, né? Já tinha trabalhado na Casa de Cultura da Mulher Negra, já tinha sido professora de cursinho popular. Então, como eu já era ativista, eu já tinha a consciência que encontrar um ambiente acadêmico dessa forma. E justamente por ser ativista, durante o período da faculdade, junto com outros colegas, nós organizamos núcleos de estudos de gênero e raça dentro da universidade, para que a gente pudesse organizar eventos com essa temática. Mas foi sofrido, foi um ambiente hostil, no sentido de todas as autoras que eu trazia não eram consideradas, ou eu ouvia que aquilo não era filosofia, então foi todo um processo também de enfrentamento dentro da academia. E depois que eu me formo, que eu defendo meu mestrado, eu começo a organizar livros e coleções e pautar mais essas questões, muito por conta do que eu passei no período da graduação e do mestrado. ¿Y cuánto te sirve la filosofía para enfrentar tu vida cotidiana, para también hablar de feminismo, para enfrentar este racismo que hay en Brasil? ¿Te sirve la filosofía para eso? Depende de qual filosofia. Sim, as filósofas que eu estudo, sem dúvida nenhuma. Né? Eu estudei Simone de Beauvoir na graduação e no mestrado, também estudei outras filósofas negras durante o mestrado. Essa filosofia, sim, porque é uma filosofia que, primeiro, nega a neutralidade epistemológica, uma filosofia também comprometida a pensar as questões da nossa sociedade, mas também de enfrentá-las. Então, essa filosofia, sem dúvida nenhuma, a filosofia anticolonial, a filosofia decolonial, ela é fundamental para não só refutar esse pensamento pautado no olhar do homem branco europeu, mas também
pensando saídas emancipatórias para essas opressões históricas no campo concreto, né? En el año 2017 publicaste ¿Cuál es el punto de vista del discurso? Y allí en ese libro hablas de los silencios institucionales, de cómo estos suponen la invisibilización de la población negra a través de jerarquías que son violentas. ¿Qué quieres decir con esto? Sim, o Lugar de Fala, meu primeiro livro, o primeiro título da coleção Feminismos Plurais, que é uma coleção que eu coordeno aqui no Brasil, publico autores e autoras negros e negras. Nesse livro eu tento trazer o quanto que há um regime de autorização discursiva que invisibiliza outras vozes, outras produções, produções epistemológicas do sul do mundo, sobretudo produções de mulheres negras, né, da população negra em geral e de mulheres negras em particular. Que isso não pode ser naturalizado, há uma hierarquia violenta que determina quem pode e quem não pode falar. Há um interdito que está posto, uma vez que a grande maioria dos autores que são ensinados nas faculdades são homens brancos, então tem um interdito ali que está posto, que interdita outras vozes. Então, pensar lugar de fala é refutar esse regime de autorização discursiva que só impõe, que um sujeito impondo outros grupos como objetos, e uma tentativa também de tornar uns sujeitos também que pensam, que elaboram saberes, que querem coexistir dentro desse regime e não mais serem falados e apartados desse regime. En Brasil hay muchos movimientos que defienden los derechos de las personas negras, ¿no? Y eso nos hace pensar que debe haber espacios para generar nuevos conocimientos. Sin embargo, pareciera que la academia, las universidades brasileñas aún no se dan cuenta de ello. Sim, há muitos movimentos no Brasil, muitas organizações do movimento negro que são e foram fundamentais para a construção de uma identidade negra no Brasil, que lutou por políticas públicas, por cotas nas universidades, ações afirmativas. Se hoje no Brasil a maioria da população se declara negra por conta do trabalho histórico dos movimentos negros, um país que criou uma ideia romântica do não conflito racial e o quanto que essa ideia romântica do mito da democracia racial foi danosa para a construção de uma identidade negra no Brasil, mas a academia ainda não corresponde a essas visões, assim, os próprios intelectuais negros brasileiros ainda pouco estudados no Brasil. Claro que nos últimos anos tivemos um aumento do número de pessoas negras na universidade por conta das políticas de ações afirmativas, mas os currículos não acompanharam essas mudanças, infelizmente. E ainda temos desafios para descolonizar o pensamento no Brasil, sobretudo no currículo acadêmico. Yamila, en 2018 publicaste ¿Quién le teme al feminismo negro? Es un libro en el que defiendes la necesidad de visibilizar los aportes del feminismo negro y las voces de las mujeres negras a la hora de decidir qué sociedad se quiere construir en el país. ¿De qué trata este feminismo negro y quiénes le temen? ¿Por qué? Bom, primeiro eu acho que é importante dizer que o feminismo negro ele não divide, ao contrário do que muitas pessoas pensam, que o feminismo negro é sectário ou é específico, ao contrário, né? O feminismo negro amplia, porque uma vez que o feminismo hegemônico universalizou a categoria mulheres, pensando a partir das mulheres brancas, invisibilizou uma série de outras possibilidades de ser mulher. O feminismo negro marca a importância de que não dá para a gente pensar projetos de sociedade sem pensar o antirracismo como fundamental, sobretudo num país como o Brasil, que foi um dos últimos do mundo a abolir a escravidão, que o racismo é estrutural e estruturante. Mas, para além de pensarmos as questões das mulheres negras e visibilizarmos essas experiências, torná-las visíveis tanto na teoria quanto na história, é importante frisar que o feminismo negro é um projeto de sociedade,
pensa um modelo alternativo de sociedade necessariamente anticapitalista, antirracista, antissexista, e que englobe a todos e todas, e não que reproduza o que muitos movimentos sociais fizeram. O movimento negro universaliza pelo homem negro, o movimento feminista pela mulher branca e assim por diante. O que a gente está dizendo é que é preciso pensar as opressões de modo interseccional, não escolhendo qual é mais importante, uma vez que elas estruturam a sociedade brasileira, mas são mulheres negras elaborando o mundo e pensando modelos alternativos de sociedade. E quem tem medo do feminismo negro, no Brasil a gente percebe que muita gente, tanto os conservadores, obviamente, que é manter os reacionários, que querem manter as estruturas de poder da forma como estão, as hierarquias da forma como estão, mas também muitas pessoas que se dizem progressistas muitas vezes e que não entendem que o nosso debate não é um debate específico, não é um debate minoritário, e muitas vezes não nos leem, continuam falando sobre as nossas questões sem valorizar o que nós estamos trazendo. Então, pessoas que não querem a mudança, sobretudo, que não querem a pluralidade, que não querem a coexistência de vozes, que ainda querem manter uma hierarquia, nos manter no lugar dos sujeitos que são falados e não entender a nossa reivindicação histórica para os sujeitos que elaboram e que falam y que construyen saberes. Incluso gente de izquierda pensó que el feminismo negro facilitó el triunfo de Bolsonaro. O sea, no hay Um comunión. argumento absurdo. Porque no Brasil, a maior parte das pessoas que votaram no Bolsonaro são homens brancos instruídos. São uma categoria aí querendo manter os interesses da sua categoria. A maior parte da população, óbvio que tem pessoas negras, mulheres, pessoas pobres que votaram no Bolsonaro, mas a maior parte da população negra foi eleitora do Haddad, né, do candidato concorrente. Então, dizer que o debate identitário, né, que eu discordo muito desse termo, porque branquitude também é uma identidade, masculinidade também é uma identidade, colocar só raça e gênero como um debate identitário é ainda um espaço de homens brancos que se pensam universais, mas também que não percebem que são específicos, e também falam a partir de identidades. Por exemplo, na Europa, se chama de identitária a extrema-direita, que são aqueles que estão falando para si, querendo manter os interesses somente dos seus grupos. Já o debate racial, o debate de gênero, são debates estruturais. Né? O debate de classe são debates estruturais, não debates específicos. E, infelizmente, há, inclusive na esquerda brasileira, pessoas que atribuem a nós algo que não faz o mínimo sentido, uma vez que são eles que estão governando o país historicamente, nós nunca tivemos sequer a oportunidade de estar dentro desses espaços, e se o país está onde está, não é por conta do feminismo negro ou das mulheres negras, que são a base da pirâmide social, e o que nós estamos fazendo é tensionar, inclusive as esquerdas, que ainda mantêm estruturas masculinas e brancas nas executivas dos seus partidos, e que muitas vezes reproduz lógicas que são de manter supremacia masculina e de manter supremacia branca. Então, há aí um incômodo também, infelizmente, não todos, obviamente, mas por algunos sectores de izquierda también. Bueno, y también hay muchas mujeres negras que han votado por Bolsonaro, pero que son de las iglesias evangélicas. Sim, há muitas pessoas pobres e negras que votaram no Bolsonaro. As igrejas neopentecostais, elas têm um projeto de poder, né? A gente tem bancadas formadas por políticos evangélicos, eles têm canais de TV, né? O prefeito do Rio de Janeiro é um bispo de uma das maiores igrejas que tem no mundo. Então, de fato, há, porque as igrejas elas acabam, muitas vezes, fazendo o papel do Estado nas periferias, uma vez que as periferias é vista pelo Estado somente na questão da repressão, da criminalização e não da inclusão. De fato, há. Mas isso não quer dizer que a grande maioria votou no Bolsonaro, muitíssimo pelo contrário. Há, porque a gente está numa sociedade
que não tem uma mídia democrática, que essas pessoas, é um monopólio da mídia que a gente tem no Brasil. Muitas dessas pessoas vão se informar pela mídia, pela grande mídia, que fez todo um processo de criminalização do Partido dos Trabalhadores, pessoas que vão se informar pela igreja, por uma série de espaços hegemônicos, e que não têm sequer condições de refletir criticamente, muitas vezes, sobre a sua própria condição. Ser mulher não significa saber discutir, refletir criticamente sobre o que é o machismo, assim como ser pobre não significa necessariamente ter consciência de classe, se a gente não tem instrumentos para que as pessoas possam refletir sobre isso. Então, sem dúvida nenhuma, mas isso não quer dizer que elas são as responsáveis pela eleição do Bolsonaro, uma vez que a maior parte da população negra apoiou o candidato do PT e não o Bolsonaro. 2019 publicaste un pequeño manual antirracista. Ahí abordas temas como la naturaleza actual del racismo, la negritud, la blancura, la violencia racial, la cultura, los deseos, los afectos. Son 10 capítulos potentes. Y ahí dices que lo que está en cuestión no es una posición moral, sino un problema estructural. ¿Cuál es esse problema estrutural, Jamila? Eu achei importante fazer essa distinção, porque no Brasil, por conta da nossa construção de um país que negou a existência do racismo e que romantizou essas relações violentas, as pessoas acreditam que a questão do racismo ela é só moral ou individual. Né? Muitas vezes, só quando uma pessoa negra famosa é discriminada, as pessoas vão se manifestam contra, mas não pensam a sua raiz, né? Não pensam que num país de maioria negra, a população negra não ser a maioria nos espaços de poder, não estar presente, não refletir essa diversidade nas universidades, nos espaços ditos privilegiados, é porque a gente tem uma estrutura que impede a mobilidade social da população negra. Um dos últimos países do mundo a abolir a escravidão e que no pós-abolição, no processo de industrialização do Brasil, incentiva a vinda dos imigrantes europeus para o Brasil para ocupar esses postos de trabalho. A população negra não recebeu nenhum tipo de política de reparação por ter construído as riquezas desse país por mais de 4 séculos. Então, as pessoas ainda não têm dificuldade de entender o que é essa estrutura. Então, escrever esse livro, uma linguagem didática, porque eu queria também sair da bolha do ativismo ou da bolha da academia. O livro está sendo utilizado em escolas públicas, por educadores, e era justamente esse o objetivo, trazer essa reflexão de como que essa estrutura foi construída, a reflexão das teorias racistas biologizantes do século XIX, que elaboraram e organizaram as sociedades, trazer todo o histórico da origem social das desigualdades, porque aí quando a gente entende a origem social das desigualdades, a gente vai entender como o racismo se estrutura. O objetivo do livro é esse, fico feliz que tem se cumprido, é um livro que está aí já há algum tempo na lista dos livros mais vendidos, e o objetivo era justamente poder levar essa reflexão para pessoas que não necessariamente são ativistas ou dominavam o debate antirracista. Para finalizar, Jamila, tú eres miembro de la comunidad Candomblé, que tiene una fuerte tradición religiosa. Es más, también has abordado el tema de las curanderas tradicionales en la comunidad africana y cómo fueron retratadas como brujas por la sociedad occidental. ¿Se sigue manteniendo eso? Sim, infelizmente no Brasil, o candomblé, não só o candomblé, mas como as religiões de matriz africana, são várias que a gente tem aqui no Brasil, historicamente foram perseguidas e marginalizadas e demonizadas. Acho que é a palavra importante, né? Como essa religião foi demonizada, como os orixás, os deuses dessas religiões, alguns deuses foram colocados no lugar do demônio, sendo que demônio é uma invenção cristã, não existe demônio no candomblé, por exemplo. E essa marginalização, essa demonização dessas religiões faz parte do que a gente chama de racismo religioso, né? E que afastou a população dessas religiões, inclusive. Tanto que hoje a religião negra no Brasil é a evangélica, não é a religião de matriz africana. E as religiões de matriz africana estão repletas de pessoas brancas,
E não é uma questão ter pessoas brancas, porque o candomblé sempre aceitou a todos. O candomblé é para todo mundo. Mas é uma questão que, às vezes, essas pessoas negam a existência negra do candomblé. Você vai encontrar no Brasil muitos sacerdotes brancos que vai negar essa existência negra da religião. Então, a gente passa ainda por um processo difícil, muitos terreiros sendo atacados, depredados, ataques a pessoas que quando saem com as suas vestimentas de candomblé na rua, infelizmente, sobretudo nesse momento de igrejas neopentecostais, que também contribuem para essa perseguição às religiões afro-brasileiras, mas como uma pessoa que tem uma certa visibilidade no Brasil, me sinto na obrigação de falar sobre essa religião, de utilizar os meus símbolos e mostrar que esse ataque nada mais faz parte dessa estrutura racista que demoniza, persegue, marginaliza tudo que vem da população negra. ¿Y estas mujeres sabias cumplen algún papel en este momento de COVID? Sem dúvida nenhuma, porque são lideranças nas suas comunidades, as mulheres negras elas foram as guardiãs dessas sabedorias ancestrais, uma vez que a religião do colonizador é que foi imposta e encontraram diversas estratégias para continuar cultuando os orixás. Os terreiros cumpriram função social muito importante no Brasil, quando as mulheres não tinham de deixar seus filhos porque não tinha creche, ficavam nos terreiros. O terreiro também cumpre uma função social, né, para além da questão religiosa, a questão do debate racial, a questão de ser um porto seguro para a sua comunidade onde está instalado. Então, esses sacerdotes, essas lideranças, elas são fundamentais para a manutenção das comunidades negras. E nesse momento que a gente vive tão complexo, sem dúvida nenhuma, inclusive através dos nossos próprios orixás, né, que a gente em agosto cultua o Mulu, o Baluayê, que é o orixá da doença. Então é um mês que nós estamos fazendo as nossas preces e as nossas devoções a esse orixá. E nas comunidades, a gente também pensa a questão do Covid, claro, pela questão estrutural, mas também por essa perspectiva espiritual. Então, eu acho que também traz alento para as suas comunidades, uma vez que cultua esses deuses e essas deusas que nos ajuda, que nos fortalece a passar. Bien. Amigas y amigos de La Mula, ha sido Yamila Ribeiro, filósofa y periodista brasileña. Y si ustedes quieren enterarse más acerca del feminismo negro, tienen que leer los libros de Yamila, que los vamos a comentar en La Mula. Muchas gracias, Yamila. Muchas gracias. Obrigada.